Hoje eu trouxe uma reprogramação muito especial para você quebrar a crença invisível de que o resultado cresce com mais esforço. Vamos desmontar o mito da intensidade como solução. Está pronta? Então vamos seguir. Talvez o seu problema não seja falta de estratégia. E talvez também não seja falta de esforço. Você já estudou, já ajustou, já organizou, já tentou fazer melhor. Você não está parada, você faz. E mesmo assim algo não cresce. Isso é o que mais confunde, porque quando não há crescimento, a explicação automática é sempre a mesma. Preciso me esforçar mais. Mais horas, mais disciplina, mais intensidade, mais urgência. Mas deixa eu te falar algo que quase ninguém fala com clareza. Resultado não cresce por excesso de esforço. Ele cresce por alinhamento interno. E quando existe desalinhamento, o que você sente não é fracasso, é estagnação produtiva. Você trabalha, entrega, resolve, avança um pouco, mas a expansão real não acontece. E isso gera uma tensão silenciosa. Uma pergunta que começa a surgir no fundo. Por que parece que estou sempre quase lá? Quase consigo expandir, quase viro o jogo. Você olha para fora e parece que está tudo andando, mas por dentro existe uma sensação de teto invisível. E o mais perigoso, esse teto não aparece como erro, ele aparece como normalidade. Você aprende a conviver com ele. Você começa a dizer, talvez seja assim mesmo, talvez demore, talvez eu precise só insistir mais. Mas hoje eu quero propor algo diferente. E se o que está travando seus resultados não for o que você está fazendo, mas o estado interno de onde você está fazendo, porque existe um erro silencioso que não aparece na planilha, não aparece na agenda, não aparece na meta, mas aparece no seu corpo. Ele aparece como leve tensão, como comparação sutil, como medo de ficar para trás, como necessidade de provar. E quando esse estado é o ponto de partida, você até gera movimento, mas não gera expansão. Você gera esforço, mas não gera crescimento sustentável. E a maioria das pessoas nunca percebe isso. Elas passam anos tentando ajustar estratégia, quando o que está travado é o ponto emocional de origem. Você vai entender qual é esse erro invisível e quando você enxergar, não vai conseguir mais ignorar, porque ele não está no que você faz. Ele está no porquê silencioso que move o que você faz. E esse porquê muda completamente o teto do seu crescimento. Respira, pois nos próximos minutos eu vou colocar a bomba na mesa. E talvez você reconheça algo que sempre esteve aí, mas você nunca nomeou. Existe um erro que quase ninguém percebe. Ele é sutil
e você pode estar fazendo tudo certo, mas fazendo a partir do lugar errado. O erro é invisível. Agir a partir da escassez emocional. Não é sobre falta de dinheiro, não é sobre falta de oportunidade, é sobre falta de segurança interna. Quando você faz para provar que é capaz, quando você faz para evitar perder espaço, quando você faz porque sente que se parar, alguém passa na sua frente, quando você faz com medo de ficar irrelevante, isso cria movimento, mas não cria expansão. Presta atenção nisso. A escassez é excelente para gerar esforço, mas péssima para gerar crescimento sustentável. Porque escassez ativa sobrevivência, e sobrevivência tem teto. Sobrevivência trabalha muito, entrega rápido, corre, mas ela nunca relaxa o suficiente para expandir. E enquanto você estiver produzindo para compensar uma insegurança, cada conquista vira um analgésico emocional. Alivia por alguns dias, às vezes por algumas horas. Depois volta a tensão. Volta a sensação de que precisa fazer mais e mais e mais. Não porque você é ambiciosa demais, mas porque no fundo você ainda tenta provar algo para si mesma, e isso é exaustivo. Agora segura essa parte. O problema não é querer crescer. O problema é crescer para preencher um vazio. Porque vazio não se preenche com resultado. Ele só se distrai com ele. E enquanto o resultado for distração emocional, ele nunca vira expansão real. Ele vira corrida. E corrida cansa. Expansão sustenta. Percebe a diferença? Talvez você esteja há anos correndo, achando que está construindo, e ninguém fala disso. Porque escassez disfarçada de produtividade é socialmente aceita. Ela recebe elogio, recebe reconhecimento, recebe aplauso. Mas por dentro, continua vazando energia. No próximo passo, eu vou querer te mostrar onde esse vazamento acontece. Porque quando você identifica o ponto exato, algo muda. E não é externo, é estrutural. E se você tem interesse de potencializar os excelentes resultados conquistados aqui no canal, no primeiro comentário deste vídeo, tem algo muito especial que preparei para você. Agora eu quero que você imagine uma casa linda, organizada, funcionando. Por fora tudo parece estável. Agora imagina que existe um pequeno vazamento invisível na estrutura. Não é algo dramático, não é um cano estourado. É uma fissura pequena, quase imperceptível. Todos os dias um pouco de água escorre. Nada que cause pânico imediato, mas o suficiente para enfraquecer a base ao longo do tempo. Você continua vivendo nessa casa, arrumando, decorando, melhorando, mas não percebe que algo está minando a estrutura. Agora traga isso para você. Você trabalha, entrega, resolve,
conquista. Mas existe uma pequena fissura emocional de onde tudo parte. E ela não grita, ela não sussurra, ela simplesmente diz: preciso garantir, preciso provar, não posso ficar para trás, se eu relaxar, eu perco. Essa fissura não impede movimento, ela impede expansão. Porque toda ação que nasce dela carrega tensão embutida, e tensão constante consome energia invisível. Pergunta silenciosa, tá? Quanto da sua energia está indo para sustentar medo em vez de sustentar crescimento? E se o que está vazando não for dinheiro nem oportunidade, mas segurança interna? E se cada resultado que você conquista estiver sendo usado para tampar uma sensação que nunca foi resolvida? Onde exatamente essa fissura começou? Quando você aprendeu que precisava correr para se sentir suficiente? Não responda ainda, só percebe. Na próxima etapa, eu vou revelar o ponto exato onde essa fissura se transforma em teto. E talvez você reconheça o padrão que sempre esteve aí. A fissura é a seguinte: você busca resultado para compensar insegurança, não para expandir, para compensar. E isso muda tudo, porque quando o resultado vira remédio emocional, ele perde a função estratégica, ele vira anestesia. Você conquista, sente alívio por pouco tempo, depois volta a tensão, volta a sensação de que ainda não é suficiente, volta a comparação, volta a corrida. Percebe o ciclo? Enquanto o resultado estiver sendo usado para provar valor, ele nunca será suficiente, porque ele não está resolvendo o que precisa ser resolvido. Ele está distraindo, e distração tem prazo de validade. Agora segura essa parte com atenção. Quando você age a partir da insegurança, o seu sistema nervoso está em alerta. Mesmo quando você parece produtiva, mesmo quando você está performando bem, o corpo não está em expansão, está em defesa. E defesa não constrói crescimento sustentável. Ela só mantém você no jogo. Você até sobe, mas sobe com tensão. Você até conquista, mas conquista com medo de perder. E isso cria um teto invisível. Sempre trago isso para os meus mentorados, porque crescimento real exige estabilidade interna, exige segurança suficiente para não transformar cada meta em validação. Enquanto o externo estiver tentando preencher o interno, os resultados crescem devagar, ou crescem e evaporam. Você já deve ter vivido isso, fases boas, fases de avanço, fases de conquista. E depois, algo desacelera, não porque você ficou incapaz, mas porque o ponto emocional nunca mudou. Você só trocou a meta, mas manteve o medo. Prepare-se, pois nos próximos minutos eu quero colocar isso no espelho, sem teoria, só verdade. Você não quer só dinheiro, você quer segurança,
Você não quer só reconhecimento, você quer estabilidade interna. Você não quer só crescer, você quer parar de sentir que precisa correr o tempo inteiro. E enquanto isso não é reconhecido, você continua usando metas como muleta emocional. Você trabalha mais, organiza mais, planeja mais. Mas no fundo, o que você quer mesmo é silenciar a sensação de insuficiência. É provar que é capaz, é garantir que não vai ficar para trás, é evitar aquela sensação antiga de não ser suficiente. E isso é humano, mas é perigoso quando vira motor, porque quando o motor é escassez, cada resultado vira obrigação. Nada é conquista, tudo vira manutenção. Você não celebra, você não sustenta, você não expande, você evita cair. E existe uma diferença enorme entre crescer e tentar não perder. Talvez você esteja cansada, não pelo trabalho em si, mas pelo estado interno constante de alerta. Talvez você esteja produzindo muito e expandindo pouco. E talvez o problema nunca tenha sido estratégia. Talvez tenha sido o lugar emocional de onde tudo começa. Respira isso, porque agora vem o ponto mais importante. Eu vou quebrar uma crença silenciosa que sustenta esse padrão e talvez, pela primeira vez, que você vai enxergar prosperidade de forma diferente. Aqui está o ponto que quase ninguém aceita no início. Prosperidade não cresce quando você corre atrás. Ela cresce quando você deixa de fugir. Fugir da comparação, fugir da sensação de insuficiência, fugir do medo de ficar irrelevante. Enquanto você estiver correndo para compensar algo, você pode até aumentar resultado, mas não aumenta estabilidade. E sem estabilidade interna, crescimento vira tensão prolongada. O que expande de verdade não é intensidade, é segurança. Segurança suficiente para agir sem precisar provar. Segurança suficiente para crescer sem transformar cada meta em validação. Segurança suficiente para desacelerar sem sentir que está ficando para trás. Talvez o que esteja travando seus resultados não seja o que você ainda precisa fazer. Talvez seja o que você ainda precisa encarar. A escassez emocional que virou motor. Quando você para de usar resultado como remédio, resultado vira consequência. E consequência é muito mais estável do que compensação. Agora presta atenção nessa diferença. Compensação corre, consequência cresce. Compensação busca provar, consequência expressa segurança. Compensação gera picos, consequência constrói base. Se você entendeu isso, algo já começou a mudar, mas ainda falta uma peça. Agora eu vou falar sobre o comportamento silencioso que transforma a escassez emocional em crescimento sustentável. Não é técnica, é postura interna. E quando essa postura muda, o esforço deixa de ser tensão e vira expansão natural. Se isso fez sentido, fica, porque agora
a conversa começa a ficar séria. Outro vídeo eu te mostrei o erro invisível, agir a partir da escassez emocional. Mas entender o erro não transforma o padrão, porque escassez não é só um estado, ela é um comportamento repetido. E é sobre esse comportamento que precisamos falar agora. Existe um gesto interno silencioso que muda completamente o tipo de crescimento que você experimenta. E ele não tem nada a ver com fazer mais. Ele tem a ver com parar de reagir. Porque toda vez que você sente insegurança, existe uma microdecisão acontecendo. Você pode correr ou você pode estabilizar. Quase ninguém percebe esse momento, mas ele acontece todos os dias. Quando alguém conquista algo antes de você, quando um resultado não vem no tempo esperado, quando surge comparação, quando surge medo, nesse instante, o padrão antigo quer acelerar, quer produzir, quer provar, quer compensar. Mas o crescimento sustentável começa quando você faz algo diferente. E aqui está o comportamento silencioso. Sustentar desconforto sem transformar isso em urgência. Isso é maturidade emocional aplicada a resultado. Isso é crescimento real. Porque quando você sustenta desconforto sem correr para compensar, você interrompe o ciclo de escassez. E quando o ciclo é interrompido, a energia que antes vazava vira estrutura. E estrutura sustenta expansão. Essas informações vão te levar a um enorme crescimento. E depois passa aqui nos comentários e me conta tudo o que aconteceu nesses próximos dias com você. Agora chegou o momento das afirmações. Elas são extremamente importantes, pois elas vão ajudar a reprogramar o seu cérebro e assim ajudar você nos próximos passos. E é muito simples. Você senta, relaxa ou deita. Você pode dormir ouvindo essas afirmações, porque você continua recebendo tudo isso, mesmo estando em sono profundo, ok? Aguardo você no próximo encontro e fique aqui para reprogramar. Respira normalmente. Você não precisa fazer nada agora. Apenas permitir que algumas ideias encontrem espaço. Talvez você comece a perceber que não precisa correr para existir. E pode ser interessante notar como segurança interna não faz barulho. Ela não grita, ela não sustenta. Enquanto você escuta, alguma parte sua pode começar a entender que crescimento não exige tensão constante. Existe uma diferença sutil entre esforço nervoso e movimento firme. E o seu corpo sabe reconhecer essa diferença. Talvez você comece a perceber que quando para de tentar provar, a energia muda de qualidade. Fica mais estável, mais limpa, mais silenciosa. Você pode crescer sem transformar cada meta em validação. Pode expandir sem correr contra o tempo. Pode agir sem fugir de nada.
Existe uma forma de produzir que não nasce do medo. E você já experimentou isso alguma vez? Talvez por poucos segundos, talvez em um momento de clareza. E essa sensação pode voltar agora, sem urgência, sem pressão. Você não precisa compensar. Você pode construir, não precisa provar, pode expressar. Não precisa correr, pode sustentar. Enquanto você respira, algo se reorganiza. A escassez deixa de ser motor. A estabilidade começa a assumir o lugar. E quando a estabilidade se torna base, crescimento deixa de ser corrida e vira consequência. Seu valor não depende do próximo resultado. Sua segurança não depende da próxima conquista. E quanto mais essa verdade se instala, mais leve se torna o caminho. Você não precisa fugir, você pode ficar e crescer a partir desse lugar. Silenciosamente, consistentemente, sem vazamento. Respira normalmente. Você não precisa fazer nada agora. Apenas permitir que algumas ideias encontrem espaço. Talvez você comece a perceber que não precisa correr para existir. E pode ser interessante notar como segurança interna não faz barulho. Ela não grita, ela não sustenta. Enquanto você escuta, alguma parte sua pode começar a entender que crescimento não exige tensão constante. Existe uma diferença sutil entre esforço nervoso e movimento firme. E o seu corpo sabe reconhecer essa diferença. Talvez você comece a perceber que quando para de tentar provar, a energia muda de qualidade. Fica mais estável, mais limpa, mais silenciosa. Você pode crescer sem transformar cada meta em validação. Pode expandir sem correr contra o tempo. Pode agir sem fugir de nada. Existe uma forma de produzir que não nasce do medo. E você já experimentou isso alguma vez? Talvez por poucos segundos. Talvez em um momento de clareza. E essa sensação pode voltar agora, sem urgência, sem pressão. Você não precisa compensar. Você pode construir, não precisa provar, pode expressar. Não precisa correr. Pode sustentar. Enquanto você respira, algo se reorganiza.
A escassez deixa de ser motor. A estabilidade começa a assumir o lugar. E quando a estabilidade se torna base, crescimento deixa de ser corrida e vira consequência. Seu valor não depende do próximo resultado. Sua segurança não depende da próxima conquista. E quanto mais essa verdade se instala, mais leve se torna o caminho. Você não precisa fugir, você pode ficar e crescer a partir desse lugar. Silenciosamente, consistentemente, sem vazamento. Respira normalmente. Você não precisa fazer nada agora. Apenas permitir que algumas ideias encontrem espaço. Talvez você comece a perceber que não precisa correr para existir. E pode ser interessante notar como segurança interna não faz barulho. Ela não grita, ela não sustenta. Enquanto você escuta, alguma parte sua pode começar a entender que crescimento não exige tensão constante. Existe uma diferença sutil entre esforço nervoso e movimento firme. E o seu corpo sabe reconhecer essa diferença. Talvez você comece a perceber que quando para de tentar provar, a energia muda de qualidade. Fica mais estável, mais limpa, mais silenciosa. Você pode crescer sem transformar cada meta em validação. Pode expandir sem correr contra o tempo. Pode agir sem fugir de nada. Existe uma forma de produzir que não nasce do medo. E você já experimentou isso alguma vez? Talvez por poucos segundos. Talvez em um momento de clareza. E essa sensação pode voltar agora, sem urgência, sem pressão. Você não precisa compensar. Você pode construir, não precisa provar, pode expressar. Não precisa correr. Pode sustentar. Enquanto você respira, algo se reorganiza. A escassez deixa de ser motor. A estabilidade começa a assumir o lugar. E quando a estabilidade se torna base, crescimento deixa de ser corrida e vira consequência. Seu valor não depende do próximo resultado. Sua segurança não depende da próxima conquista. E quanto mais essa verdade se instala, mais leve se torna o caminho. Você não precisa fugir, você pode ficar e crescer a partir desse lugar. Silenciosamente, consistentemente, sem vazamento. Respira normalmente.
Você não precisa fazer nada agora, apenas permitir que algumas ideias encontrem espaço. Talvez você comece a perceber que não precisa correr para existir. E pode ser interessante notar como segurança interna não faz barulho. Ela não grita, ela não sustenta. Enquanto você escuta, alguma parte sua pode começar a entender que crescimento não exige tensão constante. Existe uma diferença sutil entre esforço nervoso e movimento firme. E o seu corpo sabe reconhecer essa diferença. Talvez você comece a perceber que quando para de tentar provar, a energia muda de qualidade. Fica mais estável, mais limpa, mais silenciosa. Você pode crescer sem transformar cada meta em validação. Pode expandir sem correr contra o tempo. Pode agir sem fugir de nada. Existe uma forma de produzir que não nasce do medo. E você já experimentou isso alguma vez? Talvez por poucos segundos. Talvez em um momento de clareza. E essa sensação pode voltar agora, sem urgência, sem pressão. Você não precisa compensar. Você pode construir, não precisa provar, pode expressar. Não precisa correr. Pode sustentar. Enquanto você respira, algo se reorganiza. A escassez deixa de ser motor. A estabilidade começa a assumir o lugar. E quando a estabilidade se torna base, crescimento deixa de ser corrida e vira consequência. Seu valor não depende do próximo resultado. Sua segurança não depende da próxima conquista. E quanto mais essa verdade se instala, mais leve se torna o caminho. Você não precisa fugir, você pode ficar e crescer a partir desse lugar. Silenciosamente, consistentemente, sem vazamento. Respira normalmente. Você não precisa fazer nada agora. Apenas permitir que algumas ideias encontrem espaço. Talvez você comece a perceber que não precisa correr para existir. E pode ser interessante notar como segurança interna não faz barulho. Ela não grita, ela não sustenta. Enquanto você escuta, alguma parte sua pode começar a entender que crescimento não exige tensão constante. Existe uma diferença sutil entre esforço nervoso e movimento firme. E o seu corpo sabe reconhecer essa diferença. Talvez você comece a perceber que quando para de tentar provar,
a energia muda de qualidade, fica mais estável, mais limpa, mais silenciosa. Você pode crescer sem transformar cada meta em validação. Pode expandir sem correr contra o tempo. Pode agir sem fugir de nada. Existe uma forma de produzir que não nasce do medo. E você já experimentou isso alguma vez? Talvez por poucos segundos. Talvez em um momento de clareza. E essa sensação pode voltar agora, sem urgência, sem pressão. Você não precisa compensar. Você pode construir, não precisa provar, pode expressar. Não precisa correr. Pode sustentar. Enquanto você respira, algo se reorganiza. A escassez deixa de ser motor. A estabilidade começa a assumir o lugar. E quando a estabilidade se torna base, crescimento deixa de ser corrida e vira consequência. Seu valor não depende do próximo resultado. Sua segurança não depende da próxima conquista. E quanto mais essa verdade se instala, mais leve se torna o caminho. Você não precisa fugir, você pode ficar e crescer a partir desse lugar. Silenciosamente, consistentemente, sem vazamento. Respira normalmente. Você não precisa fazer nada agora. Apenas permitir que algumas ideias encontrem espaço. Talvez você comece a perceber que não precisa correr para existir. E pode ser interessante notar como segurança interna não faz barulho. Ela não grita, ela não sustenta. Enquanto você escuta, alguma parte sua pode começar a entender que crescimento não exige tensão constante. Existe uma diferença sutil entre esforço nervoso e movimento firme. E o seu corpo sabe reconhecer essa diferença. Talvez você comece a perceber que quando para de tentar provar, a energia muda de qualidade. Fica mais estável, mais limpa, mais silenciosa. Você pode crescer sem transformar cada meta em validação. Pode expandir sem correr contra o tempo. Pode agir sem fugir de nada. Existe uma forma de produzir que não nasce do medo. E você já experimentou isso alguma vez? Talvez por poucos segundos. Talvez em um momento de clareza.
E essa sensação pode voltar agora, sem urgência, sem pressão. Você não precisa compensar. Você pode construir, não precisa provar, pode expressar. Não precisa correr, pode sustentar. Enquanto você respira, algo se reorganiza. A escassez deixa de ser motor. A estabilidade começa a assumir o lugar. E quando a estabilidade se torna base, crescimento deixa de ser corrida e vira consequência. Seu valor não depende do próximo resultado. Sua segurança não depende da próxima conquista. E quanto mais essa verdade se instala, mais leve se torna o caminho. Você não precisa fugir, você pode ficar e crescer a partir desse lugar. Silenciosamente, consistentemente, sem vazamento. Respira normalmente. Você não precisa fazer nada agora. Apenas permitir que algumas ideias encontrem espaço. Talvez você comece a perceber que não precisa correr para existir. E pode ser interessante notar como segurança interna não faz barulho. Ela não grita, ela não sustenta. Enquanto você escuta, alguma parte sua pode começar a entender que crescimento não exige tensão constante. Existe uma diferença sutil entre esforço nervoso e movimento firme. E o seu corpo sabe reconhecer essa diferença. Talvez você comece a perceber que quando para de tentar provar, a energia muda de qualidade. Fica mais estável, mais limpa, mais silenciosa. Você pode crescer sem transformar cada meta em validação. Pode expandir sem correr contra o tempo. Pode agir sem fugir de nada. Existe uma forma de produzir que não nasce do medo. E você já experimentou isso alguma vez? Talvez por poucos segundos. Talvez em um momento de clareza. E essa sensação pode voltar agora, sem urgência, sem pressão. Você não precisa compensar. Você pode construir, não precisa provar, pode expressar. Não precisa correr. Pode sustentar. Enquanto você respira, algo se reorganiza. A escassez deixa de ser motor. A estabilidade começa a assumir o lugar. E quando a estabilidade se torna base, crescimento deixa de ser corrida e vira consequência. Seu valor não depende do próximo resultado.
Sua segurança não depende da próxima conquista. E quanto mais essa verdade se instala, mais leve se torna o caminho. Você não precisa fugir, você pode ficar e crescer a partir desse lugar. Silenciosamente, consistentemente, sem vazamento. Respira normalmente. Você não precisa fazer nada agora. Apenas permitir que algumas ideias encontrem espaço. Talvez você comece a perceber que não precisa correr para existir. E pode ser interessante notar como segurança interna não faz barulho. Ela não grita, ela não sustenta. Enquanto você escuta, alguma parte sua pode começar a entender que crescimento não exige tensão constante. Existe uma diferença sutil entre esforço nervoso e movimento firme. E o seu corpo sabe reconhecer essa diferença. Talvez você comece a perceber que quando para de tentar provar, a energia muda de qualidade. Fica mais estável, mais limpa, mais silenciosa. Você pode crescer sem transformar cada meta em validação. Pode expandir sem correr contra o tempo. Pode agir sem fugir de nada. Existe uma forma de produzir que não nasce do medo. E você já experimentou isso alguma vez? Talvez por poucos segundos. Talvez em um momento de clareza. E essa sensação pode voltar agora, sem urgência, sem pressão. Você não precisa compensar. Você pode construir, não precisa provar, pode expressar. Não precisa correr. Pode sustentar. Enquanto você respira, algo se reorganiza. A escassez deixa de ser motor. A estabilidade começa a assumir o lugar. E quando a estabilidade se torna base, crescimento deixa de ser corrida e vira consequência. Seu valor não depende do próximo resultado. Sua segurança não depende da próxima conquista. E quanto mais essa verdade se instala, mais leve se torna o caminho. Você não precisa fugir, você pode ficar e crescer a partir desse lugar. Silenciosamente, consistentemente, sem vazamento. Respira normalmente. Você não precisa fazer nada agora. Apenas permitir que algumas ideias encontrem espaço. Talvez você comece a perceber que não precisa correr para existir. E pode ser interessante notar como segurança interna não faz barulho. Ela não grita,
ela não sustenta. Enquanto você escuta, alguma parte sua pode começar a entender que crescimento não exige tensão constante. Existe uma diferença sutil entre esforço nervoso e movimento firme. E o seu corpo sabe reconhecer essa diferença. Talvez você comece a perceber que quando para de tentar provar, a energia muda de qualidade. Fica mais estável, mais limpa, mais silenciosa. Você pode crescer sem transformar cada meta em validação. Pode expandir sem correr contra o tempo. Pode agir sem fugir de nada. Existe uma forma de produzir que não nasce do medo. E você já experimentou isso alguma vez? Talvez por poucos segundos. Talvez em um momento de clareza. E essa sensação pode voltar agora, sem urgência, sem pressão. Você não precisa compensar. Você pode construir, não precisa provar, pode expressar. Não precisa correr. Pode sustentar. Enquanto você respira, algo se reorganiza. A escassez deixa de ser motor. A estabilidade começa a assumir o lugar. E quando a estabilidade se torna base, crescimento deixa de ser corrida e vira consequência. Seu valor não depende do próximo resultado. Sua segurança não depende da próxima conquista. E quanto mais essa verdade se instala, mais leve se torna o caminho. Você não precisa fugir, você pode ficar e crescer a partir desse lugar. Silenciosamente, consistentemente, sem vazamento. Respira normalmente. Você não precisa fazer nada agora. Apenas permitir que algumas ideias encontrem espaço. Talvez você comece a perceber que não precisa correr para existir. E pode ser interessante notar como segurança interna não faz barulho.